no sentido de dar apoio a vocês mesmo, né? O reitor, a nossa coordenação pedagógica, né? Tem o tempo inteiro nos dito o quanto que esses encontros aqui virtuais, eles não são só encontros de aula, né? Encontros de transmitir conteúdo, porque o conteúdo, o texto, o livro produz para vocês, né? O que a gente precisa sempre é desse contato direto para estarmos um com os outros, é isso que a gente acredita muito dentro da psicologia, né? Se toda a educação a gente acredita, né? Na psicologia a gente acredita mais. Deixa eu ver o Hélio. Professor, eu mais pessoal do meu grupo temos 2 dúvidas sobre o banner. Pode falar, amigo. Pode começar. Pode falar, Hélio. Olá, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, professora, eu estou aqui com São 2 perguntas, na verdade. A primeira, se o tema que a gente vai ter que falar sobre a psicologia e saúde mental no Brasil, ela tem que estar com referência no atual momento que a gente se encontra. Então, se a história até agora. Se a história da saúde mental até hoje? Isso, até o presente momento. Essa é a primeira pergunta. É amplo, né? Eu acho que vocês podem fazer isso em 2 etapas, né? Eu acho que vocês podem fazer um pouco sobre a história do autor, né? Do autor que vocês vão escolher para trabalhar, que no caso da saúde mental aí é o Ulisses Pernambucano, né? Sim, uhum. E aí vocês começarem a falar um pouco sobre como que surge essa psicologia, como é que surge... Eu acho que, assim, se você caminhar dentro da psicologia e saúde mental no Brasil, e você passar por todo o processo até a construção do SUS, que é em 2004, 2005, né? Aí eu acho que você consegue ter a partir de 2005, a gente não precisa mais, porque a gente tem a implementação de um sistema ambulatorial de saúde mental, né, que responde a toda o movimento de reforma psiquiátrica, de luta antimanicomial, né, que vai compondo um pouco aí da psicologia nessa área, tá? Então, eu acho que eu iria até a fundação do SUS. Tá ótimo, legal. E a outra é parte da conclusão. Será que a visão é individual ou é a visão do grupo sobre o tema? Como é? Fala de novo. A visão da conclusão, por exemplo, do banner, será que é uma visão individual ou é a visão do grupo em si? O grupo, porque o banner é muito pequeno, não cabe uma conclusão individual, né? Cabe o que é a conclusão? No caso de vocês, o que é a conclusão? A conclusão é uma síntese do que vocês aprenderam com o texto, com o trabalho. Porque, na verdade, gente, presta atenção, cachorrão, na verdade, o banner é um trabalho muito simples de fazer. É o trabalho mais acadêmico, mais simples que tem. Não existe outro trabalho mais acadêmico, mais simples que a confecção de um banner. Que, no fundo, o banner, ele é uma síntese muito sintética de um trabalho todo. Então, você precisa ler bastante para poder sintetizar, né? Agora, vocês vão fazer trabalhos com o cachorrão, né? Estou falando especificamente com o cachorrão que falou que a gente tinha que ser mais flexível. Não dá, cachorrão, para ser mais flexível que o banner, não dá, né? Então, de fato, a gente precisa garantir que vocês vão aprender as coisas que a gente está transmitindo e discutindo aqui. Então, essas questões que a gente está dando, né, eu estou dando na minha matéria, outros professores estão dando, e a discussão do banner, ele é, de fato, uma coisa, assim, básica, né? Então, nesse sentido, eu acho que fica tranquilo. Agora, Hélio, então, escreva um pouco sobre a história... o cachorrão, pois cachorrão. Escreva um pouco sobre a história da área no Brasil até a fundação do SUS, fale um pouquinho sobre a importância do Ulisses Pernambucano e boa. Tá. É isso que tá bom. fazer. Tá? Beleza, obrigado. Fala um pouco sobre, procura artigos que falem sobre a saúde mental no Brasil. Aí você vai ver que a história da saúde mental no Brasil, ela começa num determinado momento em que começa a se pensar a saúde pública,
e ela vai até toda a luta antimanicomial e reforma psiquiátrica, e aí termina com fundação do SUS, né? Então, termina por quê, né? Porque a nossa luta continua, né? A luta do SUS e a luta da saúde mental continua. Bem seja vista a burrada que o nosso ministro da Saúde vem fazendo com a saúde mental, né? Mas, então quer dizer que a luta continua, não é porque o SUS foi fundado que ele não pode ser acabado, como a gente também está vendo o sucateamento do SUS, né? Mas eu acho que, assim, até o SUS, entender que o SUS é ambulatorial, entender que o tratamento do SUS é em rede, busca entender o sofrimento, acho que isso tudo é muito importante e boa. Beleza, obrigado. Vitória, então agora vamos esclarecer a dúvida da Vitória, né? A Vitória está falando, professora, a apresentação do banner será online, né? Então, o que a gente combinou, Vitória, né? Isso a gente teve uma aula só disso, eu fiquei 2h30 explicando isso, né? Então, vocês vão confeccionar o banner e vão fazer um áudio de 10 minutos, um áudio que vai ser colocado junto com a apresentação do banner. Aí eu vou abrir aqui um fórum em que as pessoas vão colocar o anexo, o link do áudio, junto com o link do banner. E aí todo mundo vai ter acesso a esse áudio e a esse banner, tá? Via fórum. E aí a gente vai ter um dia que a gente vai transmitir isso, eu vou compilar aqui, ou vou pedir para alguma criatura sabida compilar esses links para que as pessoas, para que esses áudios possam virem a ser escutados no momento da aula, que é no dia que está marcado no cronograma de vocês, que eu não sei decor qual é. Entendeu, Vitória? Então, Stephanie, no dia que eu falei do banner, no dia que eu falei sobre psicologia social no Brasil, os autores que vocês têm lá no Drive, né, que falam sobre a psicologia social, como início da psicologia social no Brasil, é o Eliezer Schneider. Eliezer Schneider. Não sei se é assim que escreve Schneider, mas eu acho que é. Que é que é o cara da psicologia social. O que você está falando, Mari? Que você não sabe qual é o tema do seu trabalho? Como é que você não sabe? Eu tô aqui mandando para o Kainan. Gente, vocês esqueceram que vocês têm o Kainan? Fala para mim. Vocês não sabem que vocês têm o Kainan para procurar? O Kainan está lá com a lista de vocês. Ele sabe qual grupo vocês são. Se você saiu muita gente do seu grupo, Marilinda, você precisa migrar para outro grupo. Mas quem tem que ver isso com vocês é o Kainan. Cadê o Kainan? Ele não está aí? Mas já estou mandando mensagem para ele. Ele vai entrar já já. Não, o Kainan tem desconto, gente. O Kainan não é coitado, não. De maneira nenhuma. Kainan, ele ganha para fazer essa monitoria, ele ganha desconto na mensalidade dele, ele está aí para trabalhar, tá, gente? Ele não está fazendo favor para ninguém, não. Ele está aí para ajudar vocês a organizar isso aí, tá? É como eu acho que ninguém mais procurou ele, não se posicionou mais. Né? Vamos ser objetivo. Kainan? Cadê Kainan? Se prepara, Kainan. Não, o Kainan é super participativo. Estou ouvindo você. Aí, nego, aí, né? Fala pro povo, Kainan, que você não tá fazendo favor para ninguém, não. Pelo amor de Deus. Não, eu tô aqui disponível, já deixei isso bem claro no grupo para eles. Só não pode chegar no dia da aula e tem que se programar antes, não é verdade?
Exatamente, a pessoa tem que, pode ir no RH, por gentileza. A pessoa tem que procurar antes, né, Kainan? Eu tive um grupo daí me perguntando qual era o autor que a gente tinha recomendado para fenomenologia. Me mandou um WhatsApp. A pessoa que eu não me lembro agora o nome, nem quero me lembrar. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, pergunta para o Kainan. O Kainan é o mestre da fenomenologia, né? Então, aí eu recomendei... eu falei com o pessoal... Pois é, então, sabe? O pessoal viaja na maionese também. Ordieri. Pode perguntar para mim, não tem problema, mas o Kainan está aí para isso, galera do surf. Ele está aí para isso, para ajudar vocês a se organizar. Qual o autor da Psicologia do Trabalho? Silvia, sobrenome difícil. O autor da Psicologia do Trabalho é ai, meu Deus. O Padre Benco, com K. Exatamente. O Padre Benco. E tem outro também. Qual é o outro, gente? Pelo amor de Deus, estou sem o meu papel aqui, não estou me lembrando o nome dos caras. Todos eles que fundaram o ISOP, mas fundamentalmente o Padre Benco, que fez as pesquisas dele em ergonomia primeiro. Boa noite, Leandro. Gente, então é isso. Vocês, por favor, procurem o Kainan. Eu sei que vocês devem estar muito desorientados aí, né? É só a Mari... Kainan, presta atenção nessa informação. É só a Marilinda que está sem grupo? Marilinda, você chama Marilinda mesmo? Como você chama, Chuchu? Põe o nome aí. Então, ajuda a Marina Belmonte a achar o grupo dela, que ela está perdida. Quer você queira ou não, Marilinda, que chama Mariana Belmonte, está perdida. Não está sabendo onde está. Tá ok. Vamos... Ajudo. Se ela quiser entrar em contato comigo pós-aula, estou à disposição. Olha lá, eu tenho um grupo, gente, mas eu não sei qual é o tema, gente. Pelo amor de Deus, vamos começar. Aí depois disso que o professor tem que pegar mais suave, percebe? Percebe, doutor Daniel, como não dá para pegar mais suave, cachorrão, que isso? Né? Não dá. Né? Quer dizer, vamos acordar para cuspir, porque o negócio é esse. Não, a questão é essa, gente. Kainan está aqui que não me deixa mentir, né, Kainan? Que o curso vai daí para pior, gente. É muito trabalho. Exatamente. Se a gente não se organizar agora, nesse momento, posteriormente a isso vai ficar mais difícil. Muito mais difícil. O curso exige isso da gente. Esse comprometimento, essa disponibilidade perante as aulas, os conteúdos que vêm a surgir. Então, tem uma parcela que compete a nós também desenvolver. E a organização, né? Eu acho que fundamentalmente a organização, né? A gente lida muito com essa... não sei, acho que vocês vão ver isso numa matéria sem dúvida que dá tempo de correr. Exatamente, Stephanie, ninguém está enganando você, não, bem. É daí para pior, tá? A questão é que eu acho que o primeiro semestre, ele de fato é assustador, né? É assustador porque é uma nova realidade, principalmente para quem ainda não fez nenhuma graduação, né? Então, quem já veio de outra graduação, vem mais no pique de universidade, é um outro pique, né? A concepção que se tem quando você está fazendo uma formação para uma profissão, principalmente uma profissão tão tradicional quanto a psicologia, né? Por que eu digo tradicional? Porque ela é uma formação antiga, ela tem 5 anos de graduação, né? Não é uma formação tecnóloga, nem nada disso, né? E aí, não foi o padre, foi a freira, Francisco. O nome dela é Madre Cristina, que fundou o SEDES.
e também fundou alguns cursos de pós-graduação na PUC, de psicologia. Madre Cristina é o nome dela, tá? De comunitária, de clínica. Então, gente, Jorge, eu já pus eu vou falar das questões, eu já pus as questões, gente, tá no, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o colega tá dizendo que não tá eu já abri até um fórum, misericórdia, peraí, deixa eu ver, fica aí. Isso, olha, professora, você tocou no assunto. Pois é, então, mas tem aqui, ó, tá no primeiro fórum, capítulo 5, questão 4, 9 e 13, capítulo 7, 1, 2, 9, tá tudo aqui no fórum. Tá no fórum, o fórum chama Respostas aos capítulos 5 e 7 do Schutz. Ana, como que vai? Gente, pelo amor de Deus. Deixarei até sexta-feira. Então, tá aí, tá tudo aí. Você tá vendo como tá faltando vocês se organizarem? Eu acho que o que tá complicando aí, Deus me livre ficar dando bronca em vocês, que não é minha função, não. Minha função é ajudar, né? Essa questão é a seguinte, gente, a organização é fundamental, né? É fundamental porque, então, eu até nesse momento, né, que vocês estão começando a ficar desesperados com as provas, né, e tudo mais, nesse momento eu sempre falo para os meus alunos, né, organização é tudo, né? Tem uma frase que é muito boa, que diz, o hábito faz o monge, né? O que significa que se você se habituar a qualquer coisa, você faz. Eu fiz uma graduação trabalhando, né, estudando, como a grande parte de vocês, né? E a minha graduação foi difícil, mas não tão como a de vocês, né? Depois eu fui fazer o meu mestrado, tinha 23 anos quando eu terminei a graduação, e fui direto para o mestrado. Na época do mestrado, eu tinha 2 trabalhos e estudava. E quando eu fui para o doutorado, eu tinha 3 trabalhos. Eu trabalhava em 2 universidades e tinha uma escola de educação infantil, né? Então, eu posso dizer de carteirinha, né, que se você se habituar e se organizar, você consegue tudo. Se você conseguir sentar 1 hora e meia por dia para fazer as atividades que você tem para fazer, você não deixa nada para amanhã. Se você senta no livro, se você senta não senta no livro, não. Se você senta na poltrona e lê esse capítulo 5 e 7, em 2 dias você responde essas questões, chutando alto, 2 dias de uma hora cada um, né? Então, assim, isso é que eu estou dizendo para vocês que o hábito faz o monge, né? De fato, assim, é necessário que vocês consigam se organizar. Se vocês não estiverem conseguindo se organizar para ler o que vocês precisam ler, para cumprir, o que é se organizar, né? Se organizar é fazer uma agenda, né? Uma agenda em que você tenha as atividades que você precisa fazer todos os dias. Eu vejo isso acontecer muito com meu filho, né? Que tem 11 anos, né? Então, ele está também nessa vibe de atividades online e ele está completamente perdido, né? Então, eu estou ajudando ele a fazer uma agenda, dia a dia. Então, esse é para entregar que dia, esse é para entregar que dia, esse é para entregar que dia, né? Exatamente, estou perdido no cronograma de atividades e provas. Espera só um pouquinho, meu bem. Deixa eu primeiro falar disso, depois a gente fala... depois a gente fala das provas. E então... ajudar você conseguir visualizar na tua cabeça o que você tem para fazer, já é o primeiro passo. Se você não consegue fazer nem isso, aí você não consegue mesmo saber se você está sendo produtivo ou não. E outra coisa, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. A gente está em casa e a preguiça toma conta da gente em casa, né? E aí, então... O importante é que você não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você reserva um horário para estudar, se você está em casa, se você está trabalhando, as aulas não estão indo até as 11 horas da noite como ficam na universidade. Hoje mesmo a gente vai terminar a nossa aula umas 9h30, por aí.
termina a aula e vai fazer o que precisa fazer, né? Não fica deixando para amanhã o que você pode fazer. Isso é que eu estou dizendo para vocês, que é o hábito faz o monge. Não tem ninguém aqui que nasceu gênio e consegue ler o capítulo dos chutes em menos tempo que você. Você entendeu? Não tem. É hábito. Hábito. Ah, mas eu não entendo nada. Você volta e lê de novo. Você entendeu? Porque daqui a pouco você vai ter que fazer isso sozinho de qualquer maneira. Então, lógico, não são mais textos de jornal, não são mais artigos de escola, são artigos científicos, são textos científicos que falam de coisas muito específicas, né? Então, por isso que a gente está dando esses estudos dirigidos, para você entender o que é importante do texto ou não, tá? Então, façam esse esforço de se organizar. Se organizou, gente, não tem mistério. Não tem mistério. O primeiro semestre, ele não tem mistério, ele não tem compreensão muito estruturada de texto, ele não é revolucionário, ele não faz a gente ter que interpretar um texto para poder chegar no conceito, ele é muito objetivo. Você entendeu? Então, você aproveitem a oportunidade para se organizar. Então, essa oportunidade de se organizar, ela vem com o hábito. Pega o negócio e começa do zero. Bom, essa disciplina da Regina, tem lá, cara, tá tudo no meu drive, tudo. A minha disciplina é a disciplina mais fácil que vocês têm que se organizar, porque cada aula tem o que caiu, o que foi dado, tem a aula que está lá no drive, está tudo lá, não tem o que você não conseguir fazer. Pega aula por aula, estou dizendo que a prova vai começar a valer do capítulo 3. Então, o resto, para quem chegou na tarde, o resto não precisa nem rever. Nem rever. Você já começa pelo capítulo 3 dos chutes. Na verdade, o capítulo 3, ele vai pedir que você tenha lido o capítulo 1 e 2. Ótimo, leia capítulo 1 e 2, você tem tempo para isso. O capítulo 1, 2, só que ele vai começar a cair na prova a partir do 3. 3, 4, 5 e 7. Depois a gente vai para o 8º, que é o último capítulo que a gente vai ver, e depois a gente vai para o estado da psicologia no Brasil. Mas é só vocês pensarem que a nossa prova... Então, agora eu vou falar um pouquinho de prova. Eu estava trabalhando, estudando home office, passava o dia todo sentada praticamente, acabei travando a coluna, tá bem difícil adaptar. Acredito que se tivesse perfil para fazer AD, com toda certeza estaria fazendo, porque é bem mais barato. Então, Dani, mas aí é uma opção que é sua, né? E esse curso, se você já fez um curso AD, você sabe que esse curso não é AD, né? Porque o professor não encontra em tempo real com o aluno para ficar esclarecendo dúvida com ele, nem conversando, né? Então, não é um curso EAD, né? Todo mundo está passando pelo mesmo processo que você, Dani, sinto muito te dizer isso, cara, mas essa é a vida, né? O mundo inteiro, de fato, não são só os paulistas, não são só os bolsominhos, não são só os petralhas, o mundo inteiro está passando por isso, né? Então, a gente tem duas oportunidades nesse momento. Ou a gente tem a oportunidade de ficar se queixando, né? Ou a gente tem a oportunidade de aprender com a experiência, que eu estava falando até agora, né? Eu estava falando até agora isso. Claro, todo mundo está com as costas doendo, está todo mundo com as costas doendo. Eu estou com as costas doendo, eu estou com emplastro, sabiá, né? Está todo mundo assim, mas ou a gente faz o negócio acontecer e dar certo, ou a gente para no meio do caminho. Aí é uma opção de fato, né? Eu estava falando da questão da resiliência, da capacidade de luta, né? E não com isso eu estou querendo dizer que as pessoas que desistirem estão sendo derrotistas, fracas, ou qualquer coisa do tipo. Não, eu estou só ajudando a gente a entender sobre uma ótica de força. Mas é absolutamente compreensível que não sejam todas as pessoas que lidem da mesma forma com os problemas, né? E a gente, mais do que ninguém, né, está sabendo disso, né? Essa é a verdade. Eu não tô mordendo a orelha, cachorrão. Desculpa. Não tô mordendo a orelha, não. Eu tô assim, ó, sabendo que depois desse tropeção da humanidade, que ralou todos os joelhos, fudeu tudo, vai vir uma coisa melhor, cara. A vida nos ensina isso, né? Talvez essa seja a diferença de ser um pouquinho mais velho do que um pouquinho mais novo, né? Se bem que eu acho que não tem a ver com idade, mas tem a ver com uma capacidade que a gente tem de olhar a vida, né? Que de fato, assim, tem coisas que dá para
A gente tem que seguir lutando, e assim, tem que seguir lutando e tem que seguir aprendendo. Porque na vida o que a gente aprende, né, e eu posso dizer isso de carteirinha, né, porque já estudei bastante, fundamentalmente já estudei bastante psicologia, né, no fundo a gente aprende que a gente aprende sozinho mesmo, sabe? Então, talvez seja um exercício interessante da gente fazer logo no início do curso, porque os nossos caminhos, as nossas buscas, as nossas lutas, as nossas conquistas de entendimento, elas vão vir em grupo, muitas vezes, mas bastante vezes, elas vão vir sozinhas, né? Então, suportar esse momento de solidão é muito importante, né? E não existe nada mais solitário do que aprender e construir um conhecimento novo, né? É um processo muito individual de cada um, né? Apesar da gente estar todo aí querendo mediar, né? Ajudando a mediar e tal, e é por isso que a gente segue aí, né? Por isso que eu acredito muito em ser professora, né? Porque eu acredito que você não está sozinho. Mas muita coisa você faz sozinho mesmo, né? O que a Kainan estava falando, né? O Kainan estava falando uma coisa muito, muito, muito certa, que tem uma dose que é individual, de comprometimento, que é impossível, né? Então, Francisco, a Gestalt parece incrível, ela é incrível mesmo, ela é incrível, incrível, incrível. A gente vai ter uma aula sobre isso, espero que seja presencial, né? Espero que seja presencial, mas ela é incrível. Gente, eu vou começar a aula. Posso ou vocês têm mais dúvidas em relação ao banner? Então, vamos. Esse texto dos chutes, né? Como vocês podem ver, o chutes não acaba, né? Opa! Vamos gravar. Muito bem, nega. Peraí que meu coisa não está funcionando. Peraí. Ué, cadê meu mouse? Tá aqui. Tá para frente, mas a Gestalt não vai cair em prova, graças a Deus. Olá, pessoal. Então, nós vamos começar agora, depois da gente ter conversado, depois da gente ter discutido um pouquinho sobre o banner, a gente vai começar essa aula sobre estruturalismo e funcionalismo. Como a gente estava brincando, né, dizendo, não sei se foi nessa turma ou na outra que eu dou aula, diz assim, puxa vida, o chutes não termina nunca, né? Não, ele não termina nunca. Os dois são incansáveis nessa atividade de descrever incansavelmente como a psicologia vai se construindo enquanto ciência, né? Então, o que a gente veio vendo, né? Vou fazer um breve resumo, tá? O que a gente veio vendo? Então, a gente veio vendo toda o zeitgeist, né, do surgimento da psicologia como ciência. Qual é o zeitgeist? Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, a gente tem o zeitgeist, explicando bem o zeitgeist do mecanicismo, o zeitgeist do humanismo, né, o que é zeitgeist? O zeitgeist é o espírito do tempo, né, como as pessoas pensavam o mundo naquela época, né, isso é zeitgeist. Então, ele vem falando do zeitgeist, do mecanicismo, que a gente falou bastante, não sei se foi nessa aula que eu falei do pato cagão, né, da ideia do que está no capítulo 2, na ideia do relógio, de controlar o tempo, né, então, toda essa ideia do mecanicismo como pano de fundo, né, para estruturar as novas ciências, porque o mecanicismo ele se consolidava bastante como um espírito do tempo a partir das ciências naturais, né, física, química, matemática e biologia, né. A biologia entra aí como forte ciência natural, consolidada na Alemanha, como vocês viram no capítulo 3. Então, a gente tem no capítulo 1 e 2, a gente veio falando um pouco sobre esse espírito do tempo. No capítulo 3, a gente fala sobre as influências fisiológicas no surgimento da psicologia como ciência, a gente fala dos laboratórios do Fechner, do Weber, do Helmholtz, né, que são os laboratórios de psicofísica. Falamos dos métodos, né, de estudo da mente, né, extirpação, método clínico, estimulação sensorial, estimulação elétrica. Então, falamos dos métodos, falamos lá daquela puxa, esqueci o nome daquele cara que fez aquela ciência lá no capítulo 3,
que estudava a personalidade da pessoa a partir do formato da cabeça, lembra daquilo? Que virou uma moda, que muita gente ia se tratar com o cara para saber, né, de seus problemas a partir do formato do crânio, né? Então, isso tudo é muito interessante da gente entender que, quando a psicologia surge como ciência, a gente tinha uma medicina que, exata, doidos e super espertos, ganharam muito dinheiro, né, com isso, né? Então, a gente tinha uma humanidade, né, e aí, então, pelo amor de Deus, vamos entender a humanidade nesse livro específico, né, do Schutz, mas, na verdade, grande parte da produção acadêmica da psicologia e da história, de maneira geral, não só da psicologia, que é uma história eurocêntrica, né, falando fundamentalmente de como a Europa via, né, o mundo, a Europa e os Estados Unidos, né, porque o Schutz e a mulher dele, né, é um casal, o livro é feito por um casal, né, a Schutz e o Schutz. Eles são norte-americanos, né, então óbvio que eles vão sempre puxar a sardinha para o lado deles, né, mas vão contar a história da Europa. Agora, é óbvio que existe uma história muito anterior à história europeia das ciências, né, que é a história do Oriente, né, seja do Oriente Extremo, China, Mongólia, né, seja do Oriente Médio, Afeganistão, Cazaquistão, Turquistão, seja do Oriente Próximo, né, Turquia, Síria, né, Israel, né, então, infelizmente, né, esses lugares produzem muita cultura, produzem muito conhecimento, produzem muita ciência, mas os livros pouco trazem de história sobre essa parte do mundo, né, porque, infelizmente, a história é contada, isso a gente falou nas primeiras aulas, né, a história é contada para aqueles que vencem a guerra, né, e, então, por isso que a gente tem uma história eurocêntrica, né? Mas que eu acho que quem se interessa por história, quem se interessa por história tem que ler um livro que eu estou lendo, assim, que eu sou apaixonada por história, né? Eu acho que 2 livros, para quem gosta de história, 2 livros bons e tranquilos de lerem mesmo, parece um romance, é Uma Breve História do Mundo, né? Tem agora, da Del Priori, Uma Breve História do Brasil, que é muito legal também. E agora eu estou lendo O Coração do Mundo, que é uma história sobre a história do mundo contada a partir do Oriente, né? Que é muito legal. Então, assim, isso é para quem não está se sentindo sobrecarregado em ler os textos aí da própria disciplina, né? Mas nas férias, se vocês tiverem coisa e gostarem de ler sobre história, vale a pena essas 3 bibliografias, né? Uma Breve História do Mundo é fantástico, assim, é super sucinto, é para quem tem preguiça de ler, né? Preguiça de ler, mas tem curiosidade de saber. Uma Breve História do Mundo, é muito legal. De fato, é uma coisa que, assim, não dá para parar de ler, porque é muito sucinto, então é bem legal. Uma Breve História do Brasil, ou Uma Breve História do Brasil, da Del Priori, e esse do Coração do Mundo, né, que é uma história do mundo a partir do Oriente Médio, muito legal também, estou lendo agora. Por isso, então, que a gente está falando, né, que o Schutz e a Schutz, né, eles vão contando um pouco da história por trás da história da psicologia, né, da ciência. Então, o capítulo 3 vai falar, o capítulo 1 e 2 vai falar do espírito do tempo, né, do mecanicismo, fundamentalmente, da ciência positiva, da influência do empirismo, né. Aí a gente tem o capítulo 3 que vai falar das influências fisiológicas, a gente tem o capítulo 4 que vai falar da nova ciência, que foi o capítulo que a gente viu na aula passada, né, falando um pouco falando bastante sobre como é que o Wundt organiza a nova ciência, qual era o objeto de investigação do Wundt, qual era o método do Wundt, o que era a psicologia cultural, o que ele entendia como objeto da nova ciência, né, da psicologia, por que essa psicologia cai em declínio, né? Então, essas são as perguntas que vão cair na prova regimental, né? E elas são bem tranquilas de responder. A gente está justamente fazendo esses estudos dirigidos para que vocês possam
ter aí uma ideia do que vocês vão ter que estudar para a prova, mas, obviamente, né, que quem está respondendo esses estudos dirigidos, nós estamos querendo fazer uma aula de revisão antes da prova, Matheus. Eu espero que ela seja presencial. Eu, de fato, de coração, espero muito que ela seja presencial, né? Mas, na verdade, Matheus, a revisão é o próprio estudo dirigido. Então, se você está respondendo os estudos dirigidos, né, que a gente está dando, responde essas questões, responde isso, você já está estudando para a prova, você entendeu? É isso que é importante vocês entenderem. A prova, ela é uma prova que é resultado desse processo de contínuo de estudo. É por isso que a prova, ela é global, ela cai todas as matérias no mesmo dia. Aí tem um povo reclamando, dizendo, como é que eu vou estudar para tudo, né? Num dia só, amiga, porque a gente justamente não quer que você estude tudo num dia só, que a gente faz a prova global. É que como acaba tendo que estudar para as outras. Então, negão, para a professora, para a prova, estuda os capítulos 3, 4, 5, 7. Então, amiga, você vai ler todo o capítulo, e aí você vai se fundamentar naquilo que a gente dirigiu de estudo. Claro, tá? Por exemplo, essa aula de hoje, estruturalismo e funcionalismo, essa aula, a gente tem uma aula longa hoje, né? A gente tem uma aula que tem 16 slides, como vocês estão vendo por aí. Então, hoje eu vou falar do capítulo 5, e aí na próxima aula a gente segue com o capítulo 7, porque é muita coisa, não dá para falar tudo hoje. Mas a importância do estruturalismo, a importância do estruturalismo é uma importância histórica. Ela, de fato, não tem muita... na verdade, ela segue meio que a lógica do Wundt da aula passada, né? Então, ela não tem muita inovação metodológica, ela não tem muita inovação, nada, né? E o estruturalismo morreu com esse autor aí, que foi ex-aluno do Wundt, que é o Titchener, né? Morre com o Titchener, vocês vão ver por que morre. Então, esse capítulo 5 é um capítulo mais histórico mesmo, mais para vocês entenderem que o estruturalismo existiu, ele foi importante nos Estados Unidos, talvez se os livros não tivessem sido escritos pelos norte-americanos Schultz e Schultz, nem teria um capítulo sobre estruturalismo, né? Mas é interessante a gente entender qual é o raciocínio estruturalista e como ele permanece ainda, né? Esse raciocínio estruturalista que é bem o raciocínio do Wundt, é bem o raciocínio do mecanicismo ainda, bem impregnado, né? Entender a importância do Schultz, do Titchener, mas, no fundo, a psicologia que a gente vai ver vigorar é a do funcionalismo que a gente vai ver na aula que vem, que é do capítulo 7, tá? Então, esse capítulo, por isso que eu só pedi 3 questões do capítulo do estruturalismo, porque, de fato, ele tem uma importância histórica, não para você ficar decorando coisas, né? Isso é muito importante. A gente não quer que vocês decorem nada, a gente quer que vocês entendam, né? E saibam dizer... alguém no ponto de ônibus, se alguém perguntar para você o que era o Wundt, o que era o estruturalismo, é isso que a gente quer, né? Não que você fique aí se matando de estudar. Bom, se estudar no sentido de decorar, decoreba, né? Bom, o estruturalismo, exatamente, muito importante para a psicologia da época, né? O objeto de estudo, veja como o objeto de estudo do estruturalismo do Titchener era muito parecido com o objeto do Wundt, é a experiência consciente. Só que o Titchener, ele vai acrescentar essa experiência. Lembra que qual era o objeto de estudo do Wundt? Quem lembra? Qual era o objeto de estudo da psicologia? Era o comportamento? Vou fazer uma questão aqui. Ô, Katsu, quem que tirou meu link aqui do negócio? Peraí, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem, não vou seguir sem ela. Peraí.
Vai, responde aí, galera do surf. Então, essas perguntas, né, do tipo, qual era o objeto da ciência? Exatamente. Aline, o método era a psicologia experimental. O método era a psicologia experimental. Então, a gente pode até falar um pouquinho sobre psicologia experimental agora. Mas o objeto de conhecimento, o objeto de investigação era a consciência. Mais especificamente, os elementos da experiência consciente. Certo? Então, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. O que vocês... Quando a gente fala psicologia experimental, a gente está falando... Pouca gente votou, né? Está faltando um monte de gente ainda sem votar. O que a gente fala? Quando a gente fala psicologia experimental, o que a gente está se referindo? Agora liga o microfone e responde alguém aí. Uma ciência estudada... boa noite, professor. Uma ciência estudada em laboratório? Exatamente. Então, isso é muito importante que vocês se lembrem. Uma psicologia experimental era a única forma que tinha da psicologia ser ciência, porque naquela época só era considerado científico aquilo que se parecia com química, física, matemática e biologia. Você entendeu? Com as ciências, com os métodos da ciência natural. Por isso que os métodos da ciência, da psicologia, na época da sua fundação, são os métodos experimentais. Ah, o método experimental morreu com o Wundt? O método experimental morreu com o Wundt? O que vocês acham? De maneira nenhuma. O método experimental continua extremamente atual, né? Só que ele se aperfeiçoou enormemente. O que morreu com o Wundt, meio que morreu com ele, né? Que ficou, na verdade, morreu com o Titchener, é o método da introspecção. Puramente como eles faziam, era um método muito frágil, né? Que é o método da psicofísica, né? Dos experimentos laboratoriais de psicofísica, lá do Weber, do Helmholtz, do Fechner, né? Acrescentados o método da introspecção. Então, esse método da introspecção, ele era muito frágil, que era aquela autoanálise. Lembra disso? Então, então, o objeto é a consciência, mais especificamente os elementos da experiência consciente. Só que quem pode analisar a própria consciência é o próprio sujeito consciente. Não existe outra forma de acessar a consciência do cara sem ser perguntando para ele. Então, esse é o método da introspecção, esse método da autoanálise. Esse cara, esse aluno, né, do Wundt, lembra que ele era aluno dele, né, lotava salas, depois todos eles iam para o laboratório fazer experimentos sobre a própria consciência na percepção dos estímulos ambientais. Lembram disso? Exatamente. Então, o objeto da ciência era o método o objeto da ciência era os elementos da experiência consciente, né? Mais especificamente a consciência. Os elementos que estavam na consciência quando o indivíduo estava acordado, né? Elementos da experiência consciente, aqui agora, né? O método era o método introspectivo. Então, o que o Titchener vai fazer? Ele vai para os Estados Unidos, a gente falou isso bastante na aula passada, né? Ele vai para os Estados Unidos convidado a fazer pesquisas nos Estados Unidos. O Wundt não vai mais porque ele estava com câncer, né? E ele estava cansado já, era mais velho. Então, vai o seu aluno Titchener para continuar aí as experiências do Wundt. Ele vai ser o maior tradutor do Wundt nos Estados Unidos, né? Tem uma fofoca que diz que ele traduziu o Wundt assim como ele bem quis, porque ninguém nos Estados Unidos entendia de alemão, né? Então ele vai traduzir meio o Wundt a partir da sua intenção, das suas pesquisas,
né? Mas, no fundo, a gente vai ver que o Titchener, ele é pouco útil para a psicologia, né? A gente vai entender por quê. Então, vamos só entender um pouquinho o objeto de estudo do Titchener, que fica muito parecido com o do Wundt, a experiência consciente, só que ele já vai dizer que essa experiência do sujeito consciente, ela é dependente do indivíduo que a vivencia. Não tem novidade aí, né? O Wundt também falava isso, só que não definia assim. Dá-se, então, relevante entender o que é experiência de independente e dependente, né? Quem queria explicar? Quem leu o texto e gostaria de explicar essa experiência independente e dependente? Calma, gente, um de cada vez. Bom, então vou seguir. Experiência independente, o Titchener, né, lá, praticamente o físico da psicologia, né, ele vai dizer assim, experiência independente são as leis da física, tempo, espaço, massa, luz, som, né, e a experiência dependente é como este indivíduo vivencia essa experiência, tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, que o local, o espaço, né? É o exemplo que ele usa no texto, o local, o espaço, ele está a 30 graus Celsius, né? Então, tem um termômetro lá que marca 30 graus Celsius nesse espaço sala, né? Então, essa é uma experiência independente. O calor é uma experiência independente. Ele passa a ser dependente quando há alguns indivíduos que estão mais, por exemplo, mais habituados a calor e menos habituados a calor. Então, a experiência do calor, a temperatura é uma experiência independente. O calor é uma experiência dependente. Né? Essa é o que ele vai dizer. Né? Então, ele vai dizer que a experiência consciente, ela é dependente do indivíduo que a vivencia, não é independente, não existe uma experiência da consciência que não passe pela percepção do sujeito, é isso que ele está dizendo aqui, tá? Aí, outra coisa que ele vai falar sobre experiência dependente, que é legal, mas, assim, é só para a gente saber, a título de curiosidade, é um pouquinho do que é experiência imediata e experiência mediata, né? Que também está no texto do Wundt, está no capítulo do Wundt, né? Que o Wundt, ele queria se ater à experiência imediata da consciência, né? Então, o que é experiência imediata? Né? No capítulo 5 está explicando isso melhor, eu acho. A experiência imediata é aquela que não depende da interpretação do sujeito. Eles achavam que não depende da interpretação do sujeito, né? Então, e a mediata a gente pode dizer que ela é mediada, né? Ela é mediada pela cultura. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Então, vocês estão olhando o que eu estou segurando na mão? O que é isso? Me descreve. Me descreve o que é isso. Certo? Certo. Então, quando eu falo copo, eu estou me referindo a uma experiência mediata. Por quê? Porque se eu fosse me referir a uma experiência imediata, eu diria uma superfície translúcida, que tem um brilho, que parece sólida, que tem um brilho a mais ou a menos, que é translúcido. Então, essa é a diferença entre experiência imediata e imediata. A mediata, você diz, eu conheço esse objeto, é um copo, porque ela passa pelas experiências anteriores do sujeito, experiências culturais. Se você apresentar isso aqui para um índio, ele pouco vai saber me dizer o que é. Ele pode dizer um vidro, no máximo, né? Mas o copo é uma experiência cultural. Então, ele diz que toda experiência que se remete a passados anteriores é uma experiência mediata. Uma experiência imediata
é uma experiência que não passa pela significação do sujeito. O sujeito não vai interpretar culturalmente o que é isso, ele vai descrever um objeto. Por exemplo, como uma superfície translúcida e brilhosa, que tem um formato côncavo, por exemplo. Coisa transparente não identificada, exatamente. Tá? Então, é o que ele está dizendo aí. Eu só estou explicando isso porque a próxima slide vai se referir a isso. Então, vejam só. Ele vai dizer que essa experiência da consciência é dependente do indivíduo que a vivencia, né? Então, a experiência dependente, independente, vocês já entenderam, independente é tudo aquilo que é lei da física, não é interpretável, dependente é o que depende do indivíduo de entender. A experiência imediata é aquela que, então, eles acreditavam, né, a experiência imediata, eles acreditavam que não era passível de interpretação, né, e a experiência mediata é aquela que, então, significa alguma coisa culturalmente. Por exemplo, eu mostro uma luneta, né, eu mostro isso aqui, por exemplo, né, todo mundo vai dizer para mim, é uma meia.